Apocalipse 19. Vamos ler primeiro Apocalipse 6, versos 7 e 8. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe. Enquanto apresentamos um pequeno resumo da mensagem de domingo à noite, que o Senhor possa nos auxiliar, falar conosco, orienta-nos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Vamos à leitura, Apocalipse 6, versos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu pensei em falar com vocês esses 30 minutos sobre a nossa palestra de domingo à noite, dar apenas mais alguma palavra. Eu creio que isto, ainda que a gente não tenha condição de concluir todo o assunto, ele é vasto dentro de um culto, né? Mas vamos tentar ajudar os nossos irmãos mais uma vez. Nós sabemos que o profeta diz que a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse e só volta no capítulo 19 de Apocalipse. Está na mensagem o intervalo, parágrafo 14. E temos que entender que se a igreja sobe no capítulo 3, diz o que tem tocado durante o período das eras da igreja. Você sabe que o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, tudo isso durante o período das eras da igreja, e o quarto selo, que é um selo predito. Ele anuncia, mas o cumprimento dele não é no tempo da noiva na terra. Só vai cumprir depois que a noiva for raptada. Amém? Estão entendendo? Então, o quarto selo, mas estamos exatamente nesse período do quarto selo, porque tem que haver uma mensagem, e é uma mensagem que vai dizer o que vai acontecer. Foi por isso que Deus abriu o quarto selo para o profeta
mostrando o que aconteceria. Então, no quarto selo, nós temos uma mensagem que tira dúvida. A pergunta é, Apocalipse 19, sobre o Verbo encarnado, que ele será encarnado na terra, ele vem descendo do céu, será encarnado na terra. Quando isto aconteceria? É uma pergunta, quando acontecerá isto? Então o profeta responde dentro da mensagem o quarto selo. Vamos ler alguns parágrafos para poder orientar mais um pouquinho sobre isto. Então, qual o tempo do cumprimento? O cumprimento do capítulo 19 de Apocalipse é exatamente depois, olha para você ver, tem que haver a ressurreição, tem que haver o rapto, tem que haver 3 anos e meio de tribulação, aí que vai cumprir Apocalipse 19. Pelo quarto selo. Você vê, se o 7º anjo era o que era comissionado para revelar os 7 selos, e ele revelou no quarto selo que a igreja sobe no capítulo 3 e só volta no capítulo 19, então, se ela não subiu ainda, não tem que cumprir o capítulo 19, Deus encarnado na terra, num homem hoje. Outra coisa que queria fazer referência, o que está no 2º selo, parágrafo 102 a 105, você vai notar que o profeta falando sobre o Filho do Homem que manifestaria, o Filho do Homem manifestando antes da vinda de Cristo, e que este Filho do Homem teria a comissão, ele estaria junto com, você sabe, o ministério do 7º anjo, o Elias e o Filho do Homem, é o ministério de um homem. É o ministério do 7º anjo. Ele cumpre tudo isto. Então, dentro do parágrafo 102, ele mostra que é Deus encarnado. Deus encarnado é quando ele vem, Cristo vem e encarna no profeta, no 7º anjo, revelando os mistérios, ou como você queira, encarna-se como Filho do Homem nos dias de Ló, e nos dias de Noé, se encarna no Elias, que é um só. Eu quero que vocês percebam que é um só. Assim como Satanás, você vai ver ele manifestar como anticristo, falso profeta e besta. Não é 3, não são 3, é um só. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não são 3, são um só. Isso são ofícios. O ofício que nós vemos aqui do 7º anjo, do Elias, do Filho do Homem, tudo num homem também. Vem tudo num homem, como veio no irmão Brana. Não 3 homens, num homem. É o ministério, porque ali fala do ministério vindo sobre um homem. Então nós temos aqui, mais claro, para que as pessoas possam entender que o capítulo 19 de Apocalipse só vai cumprir depois da tribulação. Ele não é um capítulo que cumpre agora, porque até o 4º selo é um selo predito, quanto mais o capítulo 19 de Apocalipse. Entende? Se o 4º selo é um selo predito, por quê? Porque no 4º selo está a manifestação da besta, que é Satanás encarnado. A besta é Satanás encarnado. Se é exatamente este ministério, o que está para acontecer, que é o 4º selo predito, 119 está no 4º selo, que eu estou falando para você. Então, é um selo predito. Eu quero ler para você, estou apenas dando uma palavrinha agora com você, para te ajudar. Mas isso daqui é uma tremenda bênção para todos nós. Bom, vamos ver aqui. Satanás, ele governa com 3 poderes. Parágrafo 125 do 4º selo. A terra, o céu e o purgatório. Porque é a maneira do anticristo, falso profeta e besta, dizer que tem poder para abrir o céu e para fechar o céu para as pessoas. Que a igreja tem poder para isso. Então aqui está claro que os 3 poderes que Satanás trabalha
O profeta diz que a terra, o céu e o purgatório. Ele mesmo é uma trindade, Satanás. Porque assim é feito. Vem montado sobre uma trindade. Sobre uma trindade você vai ter que entender que o cavalo, os cavalos que nós encontramos aqui, os cavaleiros do capítulo 6 de Apocalipse, do verso 1 ao 17, você vai encontrar os selos no capítulo 6 de Apocalipse. E estes selos, os primeiros 4 selos do capítulo 6 de Apocalipse, verso 1 ao 8, você vai encontrar o cavalo branco, que é o anticristo. Ali é o anticristo, no capítulo 19 é Cristo, no capítulo 6 de Apocalipse é o anticristo. Então você vai encontrar o anticristo no cavalo branco, vermelho, preto. Quando é o 4º cavalo, é uma cor formada de 3. É formado do branco, do vermelho e o preto para formar o amarelo. Por isso ele vem numa trindade. Até o seu cavalo é uma trindade, diz o profeta. Seu poder é uma trindade. Ele tem poder mostrando para o povo e as suas pregações na terra, no céu, no purgatório. Ele tem poder para tirar a pessoa do purgatório. Então esse é um trabalho exatamente deste Satanás, que trabalha com estes 3 setores. Entende? Vamos aqui. O seu cavalo é uma trindade, como nós já vimos. Ele é, então, uma trindade. Um poder trino. Uma tríplice coroa. Você sabe que a coroa do homem, aquele homem, é uma coroa tríplice. Ela é uma coroa tríplice. E um cavalo em 3 ofícios. E ali está o 4º de novo. Porque as 3 etapas de seu ministério o fazem uma só pessoa. As 3 etapas do ministério de Satanás. Olha, você vê anticristo, falso profeta e besta. Faz dele uma só pessoa. Qual? Satanás encarnado. Foram o anticristo, o falso profeta e a besta. Esses 3 tipificam. Agora, Deus também se dá a conhecer na água, sangue e espírito. E assim faz um cristão, um filho de Deus, pela palavra de Deus. Porém, esses 3 poderes de Satanás convertem a ele num diabo. Isto aqui, água, sangue e espírito, o qual é de Deus. E aquilo ali, política, religião, poder demoníaco, o qual misturado fazem o diabo. Estão entendendo? Muito bem. Bom, agora eu vou entrar já nos parágrafos de Deus encarnado. Deus encarnado, que até aqui nós estamos vendo, o diabo vai encarnar. Você vê que é o cumprimento do 4º selo, depois que a noiva for raptada. É que o diabo vai encarnar. Agora, Deus encarna antes, conforme eu disse para vocês, o 2º selo 102, eu não trouxe aqui, 102 a 105. Então, Deus encarna antes num profeta, para depois encarnar no povo que creu no profeta, que é exatamente o 7º anjo. Deus encarnado. Deus encarnado, e você vê o diabo encarnado aí também. Tem que ver, a pessoa cegamente rejeita a mensagem do profeta, e quando eles rejeitam a mensagem do profeta, eles estão aceitando a mensagem de Satanás encarnado e não sabem. Eles estão recebendo a mensagem de Satanás encarnado, porque eles rejeitam a mensagem de Deus encarnado na era em que ele vive. Agora preste atenção que o que eu vou falar aqui, agora, não é mais com o irmão Brana, porque o irmão Brana foi até esse período de revelar os selos. O que eu vou falar aqui é do capítulo 19 de Apocalipse. Capítulo 19 de Apocalipse trata também de uma encarnação, Deus descendo em carne humana. Deus descendo em carne humana. Eu quero que você preste bastante atenção, que o nosso tempo aqui é curto para essa reunião, mas eu quero procurar ajudar você mais um pouquinho. E depois você pega a fita para você ouvir mais, senão dificilmente você pode, talvez, ter a mente aberta, assim, compreender a coisa tão rápido numa mensagem só. Se torna difícil. Preste atenção que eu ainda vou ler um parágrafo, 120 do 4º selo. Observe bem. Esta última vez
vem sobre o cavalo amarelo, quer dizer, o anticristo vem sobre o cavalo amarelo. Ele é anticristo, falso profeta, aí vem sobre um cavalo amarelo. Isso não é em nosso dia, será mais adiante, porque é um selo predito. Quando isso suceder, a igreja, a noiva, já haverá subido. Quando este indivíduo aparecer sobre a terra, ele chegará a ser completamente o diabo, certo? Esse indivíduo do quarto selo, que está montado no cavalo amarelo, que tem por nome morte, ele será completamente o diabo. Progride de anticristo até falso profeta e finalmente a besta, o diabo mesmo. Ele vem sobre um cavalo amarelo, várias cores misturadas, para que apareça o amarelo cor de morte. Tem que misturar as cores, tem que fazer credos e dogmas, tem que haver uma mistura para poder ele ser amarelo, cor da morte, conforme diz o quarto selo. Agora preste atenção, 121 do quarto selo. Porém, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. É Apocalipse 19 aqui, ó. Apocalipse 19 é que diz que ele virá sobre um cavalo branco como a neve. Apocalipse 19. Então, irmão Branham não está falando da vinda de mais um homem que seja Cristo conhecido pelo mundo antes da noiva ser raptada. Não, irmão Branham está falando de Cristo vindo no capítulo 19 de Apocalipse, que é a sua terceira vinda. Terceira vinda, guarde bem, capítulo 19 de Apocalipse é a terceira vinda. Nós não estamos aqui esperando terceira vinda, nós estamos esperando a segunda. Vocês estão entendendo? A segunda vinda é 1 aos Tessalonicenses 4, verso 13 a 18. É a segunda vinda. Eu tenho que passar por isso também, mas eu vou adiantando. Porém, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Essa é a grande diferença entre os dois. Amém? Agora, o parágrafo 126 do quarto selo, para nós compreendermos, me perdoe, vou ler 205 do quarto selo, para falar sobre este cavaleiro. E vamos ver aqui o cavaleiro do cavalo branco, que é Cristo, em Apocalipse 19, e o anticristo está em Apocalipse 6. Entenderam? Apocalipse 6, do verso 1 e 2, é também um cavalo branco, e aquele é o anticristo. Mas ele já misturou as cores, na nossa era, ele já está amarelo, ele não está branco mais, ele está amarelo. Ele tem a cor da morte, porque o nome dele já é morte. Agora presta atenção, 205 do quarto selo. O que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida. Apocalipse 19. O que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida. Vocês leram ali, viram? E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes, no versículo 12, diz: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, que eu estou falando agora. Então, o que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida, vindicado por seus santos ressuscitados que vêm com ele. Então guarde bem, há a ressurreição, há o arrebatamento, vamos à glória, 3 anos e meio de tribulação aqui, 3 anos e meio de ceia na festa das bodas do Cordeiro, é a festa, 3 anos e meio também na glória, e depois dos 3 anos e meio, então vem o cumprimento de Apocalipse 19, aí vem Cristo descendo
num cavalo branco, e os seus fiéis, justos e fiéis, também descendo juntamente com ele. Esses que descem com ele, o profeta diz aqui, vindicado por seus santos ressuscitados, que vêm com ele. Então, olha gente, tem que dar a ressurreição primeiro para o capítulo 19 cumprir. Hoje eles estão aí pregando que o capítulo 19 já está cumprindo num homem na terra. Está cumprindo num homem. Isso é errado. Isso é fora da revelação dos selos, fora da revelação do sétimo anjo. Eu só creio na revelação do sétimo anjo. Aleluia. Amém? Então, Cristo vem descendo como o verbo de Deus, certo? Com o verbo de Deus, a palavra de Deus, ele vem descendo e vindicado por seus santos ressuscitados que vêm com ele. Agora, como vai se desenrolar a batalha? Porque é exatamente naquela batalha do Armagedon. E aí logo Cristo entra no seu reinado mileniar, certo? Vai ter o reinado do milênio após a batalha do Armagedon. Não teve batalha ainda, como que já pode ter milênio? Ainda não teve batalha. Não pode ter milênio. Não teve a ressurreição, a primeira ressurreição não teve. Como ter milênio? Não deu arrebatamento ainda. Como ter milênio? Entenderam? Amém? Então, o milênio vem depois da tribulação. E o milênio exatamente vem depois da batalha do Armagedon, que é o capítulo 19 de Apocalipse. Cristo vem descendo, então há uma batalha e vence com a palavra que sai da sua boca. Ele mata o inimigo com a palavra que sai da sua boca. É quando ele está descendo. Capítulo 19, né? De Apocalipse. Olha aqui mais um parágrafo. 206. Agora, de um lado, o profeta diz que o cavaleiro do cavalo amarelo, ele está reunindo dos 4 cantos da terra as pessoas para a batalha do Armagedon. Ele está preparando, por quê? Ele vai preparar na grande tribulação para a batalha do Armagedon. Entende? O cavaleiro do 4º selo, que é a besta, vai preparar o povo durante o período da grande tribulação para a batalha do Armagedon. Bem, e por aqui vem Jesus, quer dizer, depois da batalha do Armagedon, Jesus, que você vai ver isso aqui, porque depois do cumprimento do 4º selo, aí, e por aqui vem Jesus do céu, com os santos ressuscitados, a palavra vindicada, diz o Elias. Amém? São coisas que parecem, se você não prestar atenção, tem gente que crê em tudo, como eles creem em Santíssima Trindade. Então tem gente que crê em outras coisas que não está nem na Bíblia, e nem na mensagem do profeta, não está. Bom, deixa eu ver mais uma partícula aqui. 208 do 4º selo. Então, ele vem com os santos ressuscitados. Gente, não deu ressurreição, como é que Jesus já veio? Não deu ressurreição? Para Jesus poder descer no capítulo 19 de Apocalipse com os santos ressuscitados. Amém, amém. Agora, para me encerrar, parágrafo 126 do 4º selo. Ele vem 3 vezes, Cristo vem 3 vezes. Quando Cristo veio a primeira vez, veio como um mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo em 3, porém este outro vem 4. Porque ele vem no cavalo branco, no cavalo vermelho, no cavalo negro e no cavalo amarelo. E esse outro vem 4. Na primeira vinda de Cristo, veio como mortal para sangrar e morrer. A primeira vinda de Cristo, ele veio como mortal, sangrou, morreu para nos salvar. Amém? Você crê nisto? É a primeira vinda. Vamos agora ver a segunda vinda. Essa foi a primeira vinda. A segunda vinda será o rapto. Escuta bem, a segunda vinda será o rapto. 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quando lhe encontraremos, onde? Na terra? No ar. No ar. Amém? E será imortal. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, que ele virá imortal. Entende? Imortal. Porque ele já veio uma vez e morreu. Agora ele vem para levar os seus, mas ele vem
no ar, para tomar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, e será imortal. Aí depois vem a terceira. A terceira vinda será quando vier como Deus encarnado. Apocalipse 19. Será quando vier como Deus encarnado. Amém? Será Deus Emanuel para reinar sobre a terra. Exatamente nesse tempo é que ele virá como Deus encarnado. Então não tem, irmãos, outra encarnação da palavra. Você vai ver, a encarnação da palavra tinha que vir no sétimo anjo, pelo motivo dos dias de Noé, dos dias de Ló. Esse é o motivo. Se você olhar lá atrás, você vai ver que Abraão encontrou com Elohim. Elohim falou com Abraão. Quem falou conosco foi Elohim, através de William Branham. Foi Elohim falando com a noiva através do sétimo anjo, do ministério do Filho do Homem, do Elias. Estão entendendo? Isso daqui, irmãos, não se aprende em lugar nenhum. Se aprende só com a mensagem do sétimo anjo, porque não há teologia no mundo que ensina uma coisa clara como esta. Não há. E cumprimento da palavra de Deus. Então tudo isso está acontecendo. Nesse período nosso, a encarnação de Deus é para pegar esse povo e levar esse povo a ser igual a Cristo, porque Cristo é o verbo encarnado, e a igreja tem que ser o verbo encarnado. Entende? A igreja é a palavra, assim como ela dá lugar para a palavra operar nela, e é a palavra do dia. A palavra que opera em mim, a palavra que opera em você, é a palavra do dia que está operando em nós. Então, você vai chegando a ser a palavra. Você tem que saber que você é Apocalipse 10. Entende? Você é Malaquias 4, 5. Você é São Lucas 17, 26 a 30. Não só o profeta o foi, mas você também o é, porque você faz parte desta igreja. Você tem que saber que é você que vai voltar em Apocalipse 19. É você que vai coroar a Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aí ele desce e não pode largar nós lá. Não é certo? Está na Bíblia. Se nós subimos, ele tem que trazer nós de volta para o reinado. Então, Apocalipse 19, verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Olha o maná escondido para nós. É o maná escondido que vem para a verdadeira igreja. Escuta. E da sua boca saiu uma aguda espada. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E seguiam-no os exércitos no céu. É porque o profeta diz, foi raptado, então são os santos ressuscitados que descem com ele, que segue ele nesse período, nos céus. E que o quarto selo, que é exatamente a besta, estará reunindo os seus dos quatro cantos da terra. Mas Deus estará reunindo os seus, diz o profeta, dos quatro cantos do céu. Amém? Quatro cantos do céu. Põe aqui. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu creio que deu para esclarecer mais um pouquinho. Apenas bater numa tecla para que você veja que nesse tempo em que vivemos, Cristo está encarnado em você, na igreja, para que esta igreja vá no rapto. Toda a mensagem que o profeta pregou, ela está cumprindo. Toda a Bíblia que foi escrita há tantos milênios, esta Bíblia está cumprindo ainda. Quando nós sairmos da terra, essa Bíblia vai continuar cumprindo no mundo. E nós vamos sair daqui, se Deus quiser, e esta Bíblia vai continuar cumprindo. Então você tem que saber que estes selos abertos, o que foi aberto, o que é para nós sabermos, nós sabemos. O sétimo selo, o profeta diz que quando a noiva for arrebatada,
termina o segredo do sétimo selo, quando a noiva for arrebatada. Agora você tem que saber que não termina o sétimo selo total. Por quê? Porque ainda o sétimo selo vai mostrar para você, o sétimo selo é o milênio ainda, porque é espaço de tempo. Você vai perceber o sétimo selo dentro daquele período. Tem coisas para cumprir do sétimo selo ainda após o arrebatamento, para cumprir. Mas quando a igreja noiva for raptada, o profeta diz que o mistério do sétimo selo termina. Termina para nós, mas não para o mundo. O mundo continua porque ele não sabe do segredo ainda. Eles não sabem do mistério. Aquilo que já foi revelado, o mundo não aceita. Nós cremos. Eu sei, falta o dia, a hora, eu não sei. Mas o profeta diz, este é o segredo que ficou dos 7 trovões. Este é o segredo. E que na mera vinda do Senhor Jesus será dada a conhecer. E eu creio que nós já estamos perto. Será dada a conhecer. O profeta mostrou isso. Ele chegou ao ponto de dizer, vocês sabem que eu sei o que é os 7 trovões. Ele diz assim, vocês sabem que eu sei o que é os 7 trovões. Então a gente sabe que ele sabia. Agora ficou para a noiva, no último dia, ter tudo preparadinho, sua vida preparada, esperando o arrebatamento. O que será, o que falta será dado na mera vinda do Senhor. Deus, não tem jeito de Deus usar um outro para isso, porque nos dias da voz do 7º anjo, cumpriria o mistério de Deus. Exatamente nos dias da voz do 7º anjo, e não de um outro anjo, mas o 7º anjo revelaria o mistério de Deus, Apocalipse 10:7. E não há mais nenhum outro anjo para revelar mistério, do contrário, então aquele versículo não teria cumprido na vida do profeta. E nós sabemos que cumpriu. Aquilo que tinha que ser revelado, foi revelado. O segredo que ficou, porque tinha que ficar. Esse segredo, Jesus não falou sobre ele. Em São Mateus, capítulo 24, verso 36, aquele dia e hora, ninguém sabe. Diz, nem o Filho, nem os anjos do céu. Não sabe. Unicamente o Pai. Quando abriu o 7º selo, houve silêncio por quase meia hora. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Ninguém sabe. O ribombar dos 7 trovões não foi escrito. O profeta diz, é esse segredo. É o mesmo segredo que não pode ser falado enquanto não estiver na hora da vinda do Senhor. Deus cumprirá sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado, pela palavra, pela mensagem, por tudo que o Senhor tem revelado a nós. Aquilo que nós não sabemos, ficaremos sabendo ali. Logo, logo ficaremos sabendo, porque já estamos quase na mera vinda do Senhor Jesus. Por isso, prepara a nossa vida mais, para estarmos encontrando com o Senhor, porque o que comemos, o mundo não come. O que nós temos, o mundo não pode receber. É um maná escondido. O mundo não quer saber desse maná, mas nós comemos o maná que tem vindo do céu para nós. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.